Prazer imenso saber que vocês estão nos assistindo. E quero pedir que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like também, ok? E recomende esse canal para que mais pessoas possam acessar aí a palavra de Deus, para que mais pessoas elas possam ouvir a pregação da palavra de Deus. Quero também dar um alô aqui para o pessoal da Web Rádio Eu Adoro. Que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. E quero saudar aqui a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre jejum, porque nós estamos numa campanha, começamos uma campanha hoje de 4 semanas, 4 domingos, em que nós estaremos em jejum e oração. Vamos fazer esses 4 domingos em jejum e oração, como eu passei inclusive para os irmãos no grupo, para que nós possamos vir logo de manhã para o culto da igreja e nós podemos jejuar o Senhor nosso Deus. E cremos que Deus vai nos dar grande livramento, porque esse jejum é o jejum para grande livramento do Senhor nas nossas vidas. Amém? Grande livramento do Senhor nas nossas vidas. E nós veremos na palavra de Deus livramentos que Deus deu. Deus operou grande e poderosamente ali em muitos momentos que nós vemos registrados na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o livramento que Deus deu ali para o povo quando Esther era rainha, certo? Esther era rainha, depois que a rainha Vaste ela foi deposta do seu cargo de rainha. Esther, ela é coroada como rainha. E aí nós vamos ver essa história como que foi. Ok? Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A palavra está em Esther, no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Então, se você quer livramento para a sua vida financeira, afetiva, sua vida material, seu casamento, livramento espiritual, alguma libertação espiritual, tá certo? Você vai ter em nome de Jesus. Basta você estar aí nessa campanha, 4 domingos, vamos fazer 4 domingos aqui, tá certo? E Deus vai te dar grande livramento em nome de Jesus. Aleluias. Então, Esther, no capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Vamos orar um pouco mais em nome de Jesus? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Abra o entendimento, Senhor Deus, para que possam ouvir, receber e entender a Tua palavra e serem, Senhor, libertos e salvos por Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E a mim, Senhor, dá-me ousadia, dá-me intrepidez, para que ao falar, eu fale de forma desassombrada, Senhor. Eu fale de forma intrépida a Tua palavra. Me dê autoridade, Senhor, sabedoria, unção e poder. Eu estou aqui, Senhor, meu Deus, em fraqueza, mas contando com a sua força, Pai. Eu estou aqui, Senhor, meu Deus, querendo ser anulado, humanamente falando, na sabedoria humana, para que a tua sabedoria se manifeste através da minha vida, Pai. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós podemos notar que esse jejum que a rainha Esther, ela conclama o povo a fazer, é um jejum que é de abstinência de alimento sólido e líquido. Então ela
ela fala para Mordecai passar essa orientação para o povo. Vocês não vão comer e nem beber durante quanto tempo? Quanto tempo? Tá lá, gente. Amém? Não comais nem bebais por 3 dias. É fácil ficar sem comer e beber durante 3 dias? Não é. Tá? Eu confesso para os irmãos, eu já tentei. E aqui eu quero dar algumas orientações a respeito do jejum, como que a pessoa deve jejuar, o que é o jejum bíblico e o que é o jejum científico. Esse jejum científico eu inventei porque o Senhor me deu ele quando a gente estava louvando ali atrás. O Senhor me deu. Jejum bíblico e jejum científico. Vou explicar para vocês. Quem quer saber? Amém. Glória a Deus. Aqui Esther está mandando o povo jejuar durante 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Tá? Isso significa o seguinte, que a energia que os alimentos sólidos viriam a dar, estavam dando para este povo, já não iria dar mais. Ok? E a hidratação que os líquidos, tanto água como suco ou algum outro líquido, viesse a proporcionar para o corpo, já não iria proporcionar mais. Então vai aqui a primeira dica. Uma pessoa que resolve jejuar por longo período de tempo, ela não pode ficar exposta ao sol. O sol suga o líquido, ok? Do corpo humano, tá? Tá certo? Por isso que ocorre a desidratação mais rápida. O sol ele acelera o processo de desidratação, ok? Então, se vai jejuar por longo período, não é recomendado não ficar exposto ao sol, e também é recomendado não fazer esforço físico, porque uma pessoa que ela está em jejum, ela está em consagração, tanto de sólido como de líquido, se ela vai fazer ou exercício físico, ou se ela vai trabalhar e vai se esforçar fisicamente, ela vai desgastar-se fisicamente. Aí vem o suor, né? E quando a pessoa ela transpira, ela está expelindo aí líquido do corpo também. Então pode também acelerar o processo de desidratação. A desidratação mata, tá? Então vamos ter sabedoria, ok? Então são essas 2 dicas. Se a pessoa ela vai jejuar, ela deve antes, agora vamos falar, primeiro vamos falar dessa questão dos efeitos. Deixa eu responder logo acerca do jejum bíblico e o jejum científico. Vamos falar primeiro do jejum científico? O jejum científico é a pessoa pedindo para a ciência examiná-la. Esse é o jejum científico. Quando uma pessoa vai fazer um exame, tem exame que o médico não é a ciência, sim ou não? Quem está entendendo? O médico é a ciência. Então tem exames que o médico, como cientista, ele fala, você tem que vir em jejum. Não é assim? Então esse é o jejum científico. Quem entendeu? Quem gostou? Dá glória a Deus. Essa veio do céu. Gostou? jejum científico. Acho que nunca ninguém falou isso. Agora, o que é o jejum bíblico? O jejum bíblico é quando a pessoa ela está pedindo para Deus examiná-la. Quem entendeu? Então, o jejum científico, a pessoa pede para a ciência examinar o corpo físico dela. Ok? O jejum científico, a pessoa pede para Deus examinar a alma dela. Dá glória a Deus. É assim. Então, o papel principal, né, do jejum é a pessoa expor a alma dela diante de Deus e falar, examina-me, sonda-me, conhece meu ser, prova-me, conhece os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 51. Ali é o jejum bíblico. Essa condição de quebrantamento, de humilhação, a pessoa está pedindo para Deus, Deus, veja minha alma. O que é a alma? A alma é a sede dos pensamentos. A alma é onde estão os sentimentos. A alma é a sede da decisão.
Eu roubo ou eu trabalho para sobreviver? Eu amo ou eu odeio? Eu perdoo ou eu mantenho um ressentimento no meu coração? Eu pratico o adultério ou eu me mantenho fiel no meu casamento? Eu estou expondo a minha alma. A alma é a sede da decisão. Então eu estou dando o poder da última palavra para Deus. Então quando eu me submeto, eu submeto a minha alma ao jejum, eu estou dando o direito para Deus de examinar a minha alma. Ah, mas o senhor falou, ou você falou, que o jejum, ele afeta o corpo. Sim. A Bíblia diz que ninguém odeia o corpo, antes o alimenta. Ninguém odeia a si mesmo. Tá certo? Cada um quer fazer o bem para si mesmo. Então, quando eu maltrato, entre aspas, viu? Porque não vamos confundir aqui com aquele negócio de ficar dando chicotada, eu sou culpado. Não. Isso é sacrifício de tolo. Tá? Então, quando eu submeto o meu corpo, tá, a maus tratos, como eu vou usar a expressão que o apóstolo Paulo ele usa, eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu subjugo o meu corpo. Quando eu subjugo o meu corpo, significa que eu estou subjugando as minhas emoções, estou subjugando a minha alma. Eu não estou dando aquilo que ele quer nesse momento do jejum. Quando a gente está com fome, vocês que cozinham, minha esposa não está nem um pouquinho cansada de ouvir isso. Fá, que hora que vai ficar pronta a comida? Vocês principalmente que cozinham, vocês amam, né, ficar ouvindo esse tipo de cobrança, né? Não é verdade? Estou com fome, que hora que vai ser a comida? Que hora que vai ser o almoço? Que hora que vai ser a janta? Então a gente começa a entrar num estado de desespero, porque começa a ver a barriga roncar e fica feio o negócio. A gente quer o quê? Quer comer, porque a gente está desesperado para alimentar o corpo, porque o corpo está protestando, o corpo está se manifestando de uma forma muitas vezes revoltada. E tem gente que fica mais revoltado, né? Está se manifestando de uma forma revoltada. Aí o que a gente tem que fazer? Ir rápido, dar de comer para o corpo. Não é assim? O jejum já serve para o contrário. O corpo pediu, está desesperado, você fala, não. Não. A tua alma, ela está ali, ela está se debatendo. Dá comida para o corpo, dá comida. Você fala, não. Quieto. Mas eu quero... Quieta, alma, quieta. Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Então você submete o teu corpo, a tua alma, ao agir do Espírito Santo. Pastor, tem determinados ministérios que têm constantemente campanhas de jejum, então constantemente. Eu acho excelente, eu acho o correto. Tem que ter disciplina e tal. Mas vamos supor que a pessoa ela não tem muito essa disciplina. Então, os sinais? Quais são os sinais na vida de uma pessoa, principalmente o crente? Porque o jejum bíblico é para o crente fiel. Porque jejum bíblico você faz com entendimento. Então, quais são os sinais na vida do crente fiel que estão dizendo, você precisa orar e jejuar? Quais são os sinais? Vou falar de coisas práticas. O crente fiel, ele antes de vir para Jesus, se irritava, ficava nervoso, brigava com todo mundo, queria justiça com as próprias mãos, brigava e ficava louco da vida. Depois de vir para Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, passou a ser uma pessoa mais calma, depender mais de Deus, e parou de brigar, parou de roubar, parou de matar, parou de fornicar, parou de ver prostituição, parou de falar palavrão, parou, mudou, transformou. Aí com o tempo, essas coisas começam a voltar. O desejo de brigar começa, o desejo de ficar nervoso, se irrita por qualquer coisa, fica uma pilha de nervos. Já não ora mais como deveria orar, termômetro. Já não ora mais como deveria orar.
já não louva mais, vai para a igreja, entra frio na igreja, sai gelado, não acontece nada. E olha, não é falta de fogo na igreja não, porque o Espírito do Senhor age na igreja. Mas esse crente já chegou a esse ponto que ele está da maneira que está indiferente. Esse é o termômetro. Ele precisa jejuar, ele precisa orar, se consagrar. Por quê? Porque, lembra lá da alma? A alma está falando mais alto, mas a alma pecaminosa. O viver egocêntrico, o viver pecaminoso está se sobressaindo. Ah, mas vem cá, eu continuo falando como crente. Ah, mas eu continuo cantando como crente. Ah, mas eu continuo sabendo de muitas passagens bíblicas. Jesus, ele deu a descrição lá no Apocalipse, melhor do que talvez cada um de nós aqui venha a ter. Eu sei que você não tolera homens maus, que você é dedicado, que você trabalha na obra de Deus. Colocaste à prova aqueles que falam que são apóstolos, mas não são. Uma descrição tremenda, qualidades tremendas, que qualquer igreja séria, eu quero dizer, se ele chegar com essas credenciais, na hora o pastor fala, pode vir que você vai ser líder aqui na igreja. Mas aí no final Jesus fala assim, contudo, eu tenho algo contra ti. O quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Aí Jesus fala, eu te dou um conselho, arrependa-te e volta aonde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Então o jejum, ele tem também como finalidade fazer com que o crente, que é um crente fiel, ele passe de morno para cheio do poder do Espírito Santo, crente fervoroso nas mãos de Deus. Porque o jejum, que como eu falei, ele passa a ativar as coisas espirituais dentro de um crente. Espirituais. O interesse muda, o empenho muda, a pessoa passa a mudar o foco, a pessoa passa a mudar a visão. Então o crente fiel já estava indo para a visão do mundo, fazer as coisas do mundo, aquilo que agradar o mundo, aquilo que agradar a carne. Aí ele se consagra em jejum, em oração, e ele está mais ali em comunhão com Deus, ele volta a buscar mais as coisas de Deus. Entenderam? Sim ou não? Então está aí. O jejum bíblico. Vocês sabem que o jejum científico é simples. É só você ficar sem tomar café, né? Normalmente os exames são logo de manhã, né? Você fica sem tomar café, sem comer nada, sem comer nem beber nada. Já sai de casa e vai direto para o centro de saúde. Ou para a UBS, ou para o AMA, né? Para a UPA. E vai lá para colher o sangue, enfim. Fazer a coleta lá do que precisa para que sejam realizados os exames. Isso é jejum científico. Pronto, só precisa fazer isso. Mas o jejum bíblico, como é que você faz? Bom, vamos lá. Como eu já disse, tem que ter um propósito. Se for possível, você até dá tema para esse jejum que você vai fazer. Eu estou jejuando porque eu quero trocar de carro. Pode ser. Eu estou jejuando porque eu quero que a igreja pague o aluguel. Tenha dinheiro para pagar o aluguel. Pode ser. Para pagar as contas. Pode ser. Eu estou jejuando porque eu quero casar. Pode ser. Desencalhar. Pode ser. Eu estou jejuando porque eu quero uma cura. Pode ser. Eu estou jejuando porque eu quero a salvação da minha família, do meu amigo, do meu colega. Pode ser. É um propósito. Então, você, quando vai jejuar, você coloca esse propósito de Deus. Senhor, eu quero livramento. Livramento fica muito geral. Mas aí você vai, durante o seu jejum, você vai orar. Falar, Senhor, em nome de Jesus, abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medida sobre a igreja. Prospera a minha vida, meu Pai. Às vezes a pessoa tem muito medo, ela tem medo. Foi assaltada, né? Foi assaltada. E ficou com medo, ficou com trauma. Ela jejua e fala, Senhor, tira esse medo de mim, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, como diz a música lá. Não sou mais escravo do medo. Tá certo? Não sou mais escravo do temor. Amém? Então, é o propósito. Jejum com propósito. Então, normalmente você pode dar tema a ele, ou você pode fazer vários temas e vários propósitos pelo qual você está jejuando. Tá certo?